E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma correção. É, as questões de hoje, né, sobre língua e linguagem, tá bom? Língua e linguagem. Temos aqui 6 questões para a gente corrigir, responder aqui e ver como foi que vocês disseram nessas questões, né? A primeira questão é colocado um texto aqui, que é um diálogo entre um gerente e um cliente, que eu não vou ler, né, o texto, porque vocês já leram, não vão perder tempo nesse texto, vamos passar as questões. Vamos lá. Se for preciso eu voltar ao texto, eu volto ao texto, nas questões. Na representação escrita da conversa telefônica, é uma conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente devido. Então, a forma de falar foi alterada, né? Vamos ver como é que ele falava aqui. Gerente, boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Aí o cliente, estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Aí o cliente, sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Aí o gerente, Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês viram que aqui o gerente falou toda formal, usando uma linguagem mais distante, porque não conhecia. E aqui, quando teve conhecimento de que o cliente era um amigo, já mudou aqui a linguagem, né? Já mudou a linguagem, ó. Usou até a linguagem informal, a linguagem coloquial aqui, ó. Você tá em Brasília, já mudou totalmente, né? Porque eu conhecia a pessoa. Vamos ver aqui as perguntas. Por que aconteceu essa mudança? Essa forma de falar de repente? Letra A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade? Sim, gente, é a letra A. A letra A é a que está correta. Ela procurou adequar sua fala à conversa com um amigo. Aí usou uma linguagem mais informal, uma linguagem mais do cotidiano. É assim que funciona. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que a gente não tem muito contato com ela, a gente procura usar uma linguagem mais formal. Ou vai falar com uma pessoa, por exemplo, uma proposta de emprego, vai falar com uma pessoa que a gente considera que ela é uma pessoa que tem mais influência do que a gente procura usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais de acordo com a gramática, né? Já quando é um amigo, é uma linguagem mais próxima, uma linguagem que a gente não vai se preocupar com as regras gramaticais, não tem aquela questão formal, vai usar a mesma informalidade. Vamos lá, a segunda questão. A segunda questão é a música. Não, é uma música, é uma música, o Itelinho, uma música que tem muitas palavras que vai expressar a oralidade regional, né, de determinada região. E vamos ver aqui, ainda tem aqui navaia, faia, atrapalha, tem óleo, que são óleos, né? E tem algumas palavras aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, mais aqui, outra palavra, ó. Na beira em vez de beira, espalha em vez de espalha. Aqui palavras que fazem parte da oralidade, né? Pessoas que moram na zona rural mesmo. Pessoas de baixa escolaridade. Vamos lá. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nas quais se inclui sua forma de falar, né? Que são a forma de falar, que tem a ver com onde a pessoa vive, a questão regional, além de registrar um momento histórico. Depende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que a produção com a canção Cuitelinho evidencia o quê? O que é que vai evidenciar? Recriação da realidade brasileira de forma ficcional? Não. Tem muita gente que fala assim desse jeito. Criação neológica da língua portuguesa? Não, não é neologismo. Muita gente fala assim mesmo. Muitas pessoas falam assim. É um registro mesmo da fala de uma determinada
parte da população, faz parte dos aspectos culturais de um determinado povo, de uma determinada região, né? Letra C. Formação da identidade nacional por meio da tradição oral? Sim, gente, é formação da identidade nacional. A língua é uma identidade nacional. A língua, ela diz quem você é. A linguagem que você usa, a língua que você usa, ela diz quem você é. Então, a linguagem é a nossa identidade nacional. E aqui foi apresentado de forma oral. Aqui, olha, a forma como a pessoa fala, batalha, quando eu digo oral, é a forma como você fala, navalha em vez de navalha, falha em vez de falha, atrapalha em vez de atrapalha, olho em vez de olhos, né? Então, aqui, gente, é a letra C. A letra D não vai ser. Incorreção na língua portuguesa, que é falada por pessoas do interior do Brasil, não é considerada incorreção, tá? Então, a gente tem que respeitar a forma como as pessoas falam. Então, isso não é considerado incorreção, isso é considerado um tipo de variedade linguística que vai depender da região, do grau de escolaridade que a pessoa tem. Então, a pessoa que fala assim, com essa linguagem aí, que está nesse texto, é uma pessoa que vive em uma determinada região, e uma pessoa que também não tem muita escolaridade, fala assim, ainda é considerado incorreção, mas é uma variedade linguística. E a letra E não é, né? Vamos lá. Aqui vai falar do chat e sua linguagem virtual, não vou ler, vocês já leram um texto. Vamos passar para a questão 3, não é isso? Questão 3, vamos lá. Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica. Uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação. Por que o chat cria uma nova forma de comunicação? Letra A. Possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos. Podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real? Sim, é a letra A, né? Os outros, e todos os outros não é, né? Não tem nada a ver com a pergunta aqui. Então, é a letra A. Então, o chat nessa perspectiva aqui que foi colocada aqui, né? Cria uma nova forma de comunicação, porque possibilita que ocorra diálogo, sem exposição da identidade real dos indivíduos. As pessoas podem usar apelidos, não precisa comprometer a comunicação e o fluxo da comunicação em tempo real, acontece ali naquele momento. Vamos à questão 4. Vou ler também a questão 4, que fala sobre a questão da língua, né? Das línguas, questão histórica das línguas, e de acordo com esse texto que foi colocado aqui, né? Diz assim: com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que cada língua é única e intraduzível? Não, né? Elementos de uma língua são preservados ainda que não haja mais falantes dessa língua? Sim, alguns elementos sim. Por exemplo, a língua, o latim. O latim não existe mais um povo que fala, né, a língua latina, mas existem elementos dessa língua que é preservado. A nossa língua, ela derivou do latim. Várias línguas derivaram do latim. É uma língua que nenhum povo mais fala, ela não tem não há mais falantes dessa língua por aí. Ninguém estuda a língua latina para sair se comunicando. Você estuda o latim, por exemplo. Estudante de língua portuguesa estuda o latim. Não sei se, por exemplo, o direito estuda latim, que existe muita coisa de latim nas leis em direito, acho que eles estudam também. Então, aqui, gente, é a letra B, certo? Que está correta. Questão 5. Questão 5, temos dois textos. Temos um texto aqui, informativo, né? E temos aqui uma charge aqui.
onde mostra o fumante e o não fumante aqui morrendo atrás dele, né? E aqui também está falando sobre os efeitos do que acontece com o fumante passivo. Ele não fuma, mas ele sofre também com os malefícios do cigarro. Aqui a questão 5. Vamos aqui. Ao abordar a questão do tabagismo, texto 1 e 2 procuram demonstrar que, letra A, a quantidade de cigarros consumidos por pessoas geralmente excede o máximo de nicotina recomendado para indivíduos, inclusive para os não fumantes? Não. O texto não quer demonstrar isso. Isso aqui é verdade, mas o texto não quer demonstrar. Letra B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo? Não. O texto não está dizendo isso. Letra C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos? Não. Quem tem que se conscientizar é o fumante, é o fumante ativo, não passivo, né? Letra D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados por estes também, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo? Sim, a letra D, né? O fumante passivo não é obrigado a inalar os mesmos tóxicos que um fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. A letra D, gente. A letra D é a letra que está correta, tá? Vamos à última questão. A última questão, a letra C. É um texto que bem aqui no início já diz assim: eu venho solicitar a clara e evidente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina no Brasil. Olha só a linguagem que foi usada aqui, né? Uma linguagem formal, onde procurou usar, né, os verbos, usar uma linguagem mesmo totalmente formal aqui. Não vou ler o restante, não. Vamos ver o que é que diz aqui. As opções linguísticas demonstram, né? Aqui trabalha junto, viu, gente? Demonstram que o seu texto foi elaborado em linguagem. Esse texto aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas demonstram que seu texto foi elaborado em que tipo de linguagem? Linguagem regional? Linguagem regional adequada à troca de informações na situação apresentada? Não, não é regional. Jurídica? Não é jurídica, né? Não fala. Regida pelo tema relacionado ao domínio do futebol? Não. Coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum? Não. Ele endereçou ao presidente, em que usou uma linguagem bem formal mesmo. Culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação? Sim. A letra D, linguagem culta. Ele endereçou essa carta ao presidente da República. Ele até colocou aqui, ó. Venho solicitar a clara e evidente atenção de Vossa Excelência. Então, ele usou uma linguagem culta. De acordo com as regras, de acordo com a norma padrão, de acordo com as regras gramaticais. Então, aqui é a letra D. Informal, jamais poderia usar uma linguagem, nem linguagem informal, nem linguagem coloquial, porque ele está falando com uma pessoa que tem um certo grau de autoridade em relação a ele. Então, a linguagem, nós vamos usar ela de acordo com a situação em que nós nos encontramos. Vai depender da situação, se eu vou usar uma linguagem coloquial, ou uma linguagem culta, ou uma linguagem jurídica, vai depender do contexto em que eu vivo, vai depender do contexto em que eu estou inserida para usar a minha linguagem. Então, hoje não existe aquela ideia de certo ou errado. Existe uma adequação da linguagem, que eu vou usar essa linguagem de acordo com a situação em que eu estou inserida, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre a questão da língua e da linguagem, conseguido responder direitinho aqui as questões. E foi isso, gente, e até a próxima. E fiquem todos em paz, tá bom?
Tchau para todos.